Olá, vocês vão assistir agora a gravação para essa quinta-feira, gravação para 290 emissoras de rádio que terão transmitido o comentário que eu vou gravar na manhã de hoje. Bom, então vamos começar. Se você gostar, não esqueça de inscrever-se, é aqui no botão do meu lado esquerdo, nesse botão vermelho. 1, 2 e 3. Bom dia. Jornais do mundo inteiro publicaram a tuitada do presidente Bolsonaro, mostrando imagens horrorosas, nojentas, entre dois homens no carnaval brasileiro. O New York Times diz que a publicação deve ter sido motivada por uma revolta do presidente ao ver a cena, e quis chocar a população. O presidente, mostrando isso, deu importância à cena. E, por outro lado, isso sendo repetido no exterior, com a importância que tem, confirmou ou exacerbou aquela péssima impressão que muitos países têm de nós brasileiros. Acham que a gente é uma tribo de depravados, de selvagens. Eu já sofri isso. Uma senhora me perguntou numa recepção na Embaixada do Brasil em Washington se é verdade que, eu não vou repetir a palavra, sobre as mulheres brasileiras. Eu pensei que fosse brincadeira, eu disse, bom, fora a minha mãe, mas não era brincadeira, ela estava falando sério, realmente. Eles têm essa ideia sobre o Brasil e principalmente sobre o carnaval. Conta-se que um italiano, um alemão, ao desembarcar no galeão, já saiu do avião de cueca, imaginando que fosse uma esbórnia esse país. Pois é, e agora eles ficam com uma ideia ainda reforçada disso, ao ver a cena. Em qualquer país desses, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, isso daria cadeia imediata, uma grande repulsa que levaria à cadeia. Eu confesso que quando vi a imagem pela primeira vez, eu imaginei que fosse mais uma daquelas apresentações daquele museu, aquela exposição Care, uma coisa assim, eu não sei nem o nome desse negócio, em que, além daquele homem nu deitado, aquilo de menos, pinturas, quadros com aberrações sexuais sempre. Ou seja, a gente também não está contribuindo para a nossa imagem no exterior. Em breve, o ministro do Meio Ambiente do Brasil vai para Nairobi, naquela reunião que acontece sobre clima e meio ambiente. O Brasil não vai fazer feio. O Brasil tem 13% de seu território em áreas indígenas e 9% de seu território em agropecuária. E o que produz na agropecuária sustenta o país em divisas, sustenta a balança de pagamentos e sustenta a balança comercial. Ou seja, a nossa agropecuária deve provocar inveja nos países desenvolvidos. Nós estamos desenvolvidos em agropecuária. E veja só, vai acontecer algumas coisas esquisitas. Estão pregando, por exemplo, que o mundo coma só metade da carne que está comendo agora. Ou seja, estão querendo, sim, diminuir o rebanho, mas diminuir também a população mundial, porque se cortar pela metade a proteína, vocês não podem imaginar o que vai acontecer. É como aquela história que os ambientalistas xiitas criticam um prêmio Nobel da Paz que evitou a fome no mundo, o Norman Borlaug. Ganhou o prêmio em 1970 por aplicar a genética para tornar alimentos mais resistentes a pragas, como o trigo, por exemplo, e outros cereais, aumentou com isso a oferta de alimento no mundo, e ele é combatido por esses xiitas do meio ambiente. Ele tem essas coisas aí que querem evitar defensivo, e aí vai deixar que a lavoura seja atacada por insetos. Então, diziam que a população crescendo ia morrer de fome, pois está todo mundo alimentado, e estão morrendo de quê? De obesidade. De cada 3 que morrem de obesidade, tem 1 que morre de fome. Então, a obesidade está sendo uma doença pior que a fome no mundo hoje.
Eu falei ontem do Trump, que vai fazer um acordo comercial com a China e resolver muito problema econômico do mundo, pois agora a gente fica sabendo que 2 democratas, Hillary Clinton e o Bloomberg, o Michael Bloomberg, que é um multimilionário que foi prefeito em Nova York, os 2 desistiram de disputar com Trump no ano que vem. De Brasília, Alexandre Garcia.